Glória a Jesus. Cumprimento a igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Boa noite para todos. Daqui a pouco tu volta. Aleluia. Então, essa noite, nós... Até que hora, mano? Benção. Glória a Jesus. Então, essa noite, nós podemos ter o orgulho de dizer que nós estamos representando o Evangelho nessa terra. Sem dúvida nenhuma, sem variação de dúvida. Deus está falando comigo aqui o tempo inteiro. Essa noite, esse dia é um dia especial. Por quê? Quando eu estava vindo de lá para cá, eu estava observando o mundo. Os bares estão lotados. As casas, algumas casas que tem ali de eventos, lotado. Televisão ligada, todos de camisa amarela. Mas nessa noite, nós estamos na contramão do mundo. O mundo está indo para a porta larga. O mundo está andando em direção à porta larga. Mas nós estamos na contramão. Na contramão, naquela porta estreita. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Agradeço a oportunidade, pastor. Deixa Deus te usar. Sempre que lembrar de mim, me chama. Quero dizer que a igreja está bonita e noiva do Senhor. Se eu estou feliz, imagina Deus se vê uma igreja tão bonita. E confesso que há um bom tempo eu não trago uma mensagem, há um bom tempo que ela não foi praticamente já pregada, ou melhor, confirmada pela boca de praticamente todos que vieram aqui. Olha só como é que esse Deus ele é. Quando eu estou vindo de carro de lá para cá, que eu estou vendo um mundão entrando pelas portas largas, eu falei, Senhor, eu não sei nem o tema lá, que eu nem perguntei ao pastor, mas o tema está dentro da pregação já há muito tempo. Que isso? Cada varão que veio aqui teve uma oportunidade de falar da palavra, da pregação. Olha só, foi falado aqui, começou pelo louvor, né? Os portões celestiais com os anjos. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar nos portões celestiais. Agora, olha só, nós tivemos aqui uma revelação da varoa. Precisa nem de lembrar. Olha só, andando pelaquela porta estreita, aquela multidão caminhando, daqui a pouco ela viu uma coroa, daqui a pouco ela viu um chão dourado. Louvado seja o nosso Deus. Aí daqui a pouco agora me vem a varoa lá, a ex-bruxa lá do centro de Cachoeiro. Mãe Renata, né? A ex-mãe Renata, agora missionária da casa de Deus. Ela vem aqui, parece até que foi combinado. Ela vai e fala da mulher de Ló. Ela vem e fala da mulher de Ló. Agora vem o nosso presbítero aqui e fala que será como nos dias de Noé. Presta atenção no que Deus quer falar com a gente essa noite. Será como nos dias de Noé. Aí agora ele fala que quando ouvir dizer a paz e segurança, então virá repentina destruição.
Falei, Senhor, daqui a pouco eu não vou pregar mais. Daqui a pouco eu não prego mais. O Arão ali já falou do chip, do fim dos tempos. Olha só como é que quem está falando que a igreja é Deus. Nós aqui só somos mensageiros. Apóstolo Paulo, ele falou na Epístola aos Coríntios, no capítulo 4, que nós somos despenseiros dos mistérios de Cristo Jesus. Nós somos portadores desse mistério. O Senhor, ele nos confiou e nos revelou. Como revelou para Varão lá o mistério da porta estreita. Tipo, o mundo é loucura. E o mundo está aí para a porta larga, diante dos nossos olhos. Então, vamos estar lendo a palavra, que é a palavra da campanha. Está lá no livro de Atos, né, capítulo 19, versículo 11. 11, 12. 19, 11 e 12. Olha lá. A igreja pode se colocar de pé. Mistério, irmão, essa noite, quando eu parei o carro ali, que eu vim caminhando, eu palestrando com o Senhor, Senhor, tua pregação está na ponta da língua, Senhor. Agora eu preciso dar uma olhada como é que tua noiva está. Aí o Senhor me fez lembrar da porta aberta lá, que está todo mundo entrando por ela. Eu falei, perdão, Senhor. Você, quem está dentro dessa porta, meu servo, dentro dessa igrejinha, adorando meu nome, são cristãos, pode falar dos mistérios, pode falar da loucura que é a palavra, porque essa palavra é loucura para quem está perecendo, mas para nós é o poder de Deus. Nós vamos falar de uma loucura agora, uma loucura, literalmente loucura. Capítulo 19. Terceira viagem missionária de Paulo. Prega o evangelho em Éfeso. Tumulto excitado por Demétrio. É o título do capítulo 19. Versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. De sorte que até os lenços, a igreja repete assim, lenço. Não se esqueça dessa palavra. Lenço. Louvado seja Deus. E aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. A igreja pode se assentar. A igreja, por favor, desocupa as suas mãos. E a igreja, por favor, dá uma salva de palma para o Senhor Jesus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vocês. Jesus, nós cremos, ó Pai, na tua presença nesse lugar, porque senão nós não estaríamos aqui, Senhor. Nós viemos aqui para sentir, Senhor, o prazer que está pertinho, Senhor. Pai amado, Pai querido, representado como a sua noiva nesse lugar, Senhor. Então eu te peço, Pai amado, Pai querido, cada lar aqui representado, cada ente querido, cada parente, cada família, Pai amado, Pai querido, que nós estamos aqui representando, que o Senhor possa visitar poderosamente, dando livramento nesse mundo, meu Deus, guardando, protegendo e livrando da fúria do nosso adversário. Tua palavra diz: se crer, será salvo tu e a tua casa. Toma, Senhor, nossos lares em tuas mãos. Toma nossos empregos, nossos lares, todos os nossos utensílios, nossos mantimentos, que não falte, Senhor. Continua nos abençoando, Pai, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Acabamos de ler
uma loucura. Uma loucura. É ou não é loucura? Ué, é loucura. Até os lenços e os aventais eram levados aos enfermos e endemoniados. E a Bíblia fala que a enfermidade fugia e os demônios saíam. Loucura! Vamos ouvir. Pode aumentar um pouquinho. Pedir ajuda a Bruna Gala pelo tema da palavra. Presta atenção na letra. Presta só um pouquinho de atenção na letra. Pode aumentar. Aleluia, Jesus. A Bíblia fala sobre um fenômeno que acontecerá na terra. Não é a guerra que já vemos por aí. Aleluia. Glória a Deus. Este fenômeno acontecerá quando muitos estiverem desapercebidos. Aleluia, Jesus. Apurem os ouvidos para a notícia que irá surgir. Glória a Deus. Surgir. Cadê o meu filho? Cadê a minha mãe? Até meus irmãos desaparecerão. Nas redes de TV vão noticiar, na rádio não vão parar de falar. Um grande fenômeno aconteceu, muita gente desapareceu. Muitos vão dizer, vão até pensar, será que foi um discurso? Só então depois é que vai perceber, foi o arrebatamento do Senhor. O povo subiu, a igreja subiu ao encontro de Deus. Foi o fenômeno que aconteceu. Se prepare, ó igreja, será levada pelo próprio Deus. Se prepare, ó igreja amada, ao encontro com o Filho de Deus. Ô glória! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Lembrando que esse louvor, se você pesquisar, você vai ver que ele tem mais de 30 anos. Aleluia. Bruna Carla, quando estava no seu começo. Aí Deus, o Espírito Santo, deu para ela. Bota assim, minha serva. Será que foi um disco voador? A igreja subiu ao encontro. Será que foi um disco voador? Presta atenção no que Deus vai falar comigo e contigo. Será que foi um disco voador? Ué, é loucura. O lenço, a Bíblia fala que foi. A loucura do nosso Evangelho. Glória a Jesus. A Bíblia fala. Vamos falar um pouco de loucura. Nós estamos dentro de uma igreja, numa noiva do Senhor. Abençoada. Vamos falar um pouco de loucura. Comer um pouquinho de carne. Vamos ouvir um pouco da palavra, do mistério, das profundidades, das revelações. Coisas que vai além do que está escrito. Pela vontade do nosso Deus. A Bíblia ela começa. A Bíblia começa com um ser lá no Jardim do Éden. Um ser antes da criação de Adão. Estava lá
uma serpente. Estava lá, aquela serpente, ela falava, aquela serpente, ela era astuta, aquela serpente, ela estava ali na pessoa do Satanás. Presta bem atenção, quem é que estava lá no princípio? É uma loucura, mas é verdade. Estava lá. Agora a gente vem andando. Nós vamos ver que a Bíblia fala no livro de Gênesis que os filhos de Deus, eles viram a formosura das mulheres. Estou falando com uma igreja madura, né? Aleluia, Deus falou para mim. Eles viram a formosura das mulheres e se rebeliaram com o Todo-Poderoso e tiveram relações com aquelas mulheres. Gênesis capítulo de número 6. E daquela relação nasceu nasceram. Quem falou gigante? Aleluia. E daquela relação nasceu os gigantes, chamados de Nefilins. Glória a Jesus. Gigantes nasceram. Nós estamos falando da palavra, está escrito Gênesis capítulo 6. A loucura do nosso evangelho, o que nós pregamos, o que nós vivemos, o que nós somos testemunho. Presta bem atenção onde que nós vamos chegar. E agora a terra está completamente dominada por aqueles seres. Deus agora viu que era melhor vir o dilúvio. Aleluia. Será como nos dias de Noé. Será como nos dias de Noé. O que será que aconteceu naqueles dias? Como será que a terra se encontrava? Louvado seja Deus. Agora nós viemos, vem embora. Vamos parar um pouco de loucura. Quando a mulher de Ló, quando aqueles homens celestiais foram enviados àquela cidade para tirar Ló de lá, seres celestiais foram enviados diretamente à casa daquele homem. E a Bíblia diz que aquela geração, eles queriam louvado seja Deus, eles queriam os anjos para abusar sexualmente deles. Está escrito: Ló, não fiquem com minhas filhas são lindas, minhas filhas são virgens. Porém, eles estavam decididos que queriam os anjos. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, que não fará coisa alguma sem antes revelar teus servos e os teus profetas. Agora, a mulher de Ló, olha só a loucura que está escrito na nossa Bíblia, virou uma estátua de sal. É a nossa religião, é o cristianismo que a gente vive e que a gente prega. Jesus falou, como foi falado aqui: lembrai-vos da mulher de Ló. E o contexto de quando Jesus falou essa frase era o contexto do arrebatamento da igreja. Vocês vão ser tirados de repente, vocês vão ser arrancados de repente. Lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos continuar agora um pouquinho na loucura do nosso evangelho.
Vamos ali agora. Vamos falar ali. Moisés. E o nosso Deus, ele estava queimando numa sarça que não se consumia pelo fogo. Que loucura! Que loucura! Moisés, joga teu cajado no chão. E aquele cajado virou uma cobra. Não é história, não é lenda. Isso é Bíblia e aconteceu. Joga no chão. Nós estamos começando pela loucura que é a palavra. Que loucura! Aquele pedaço de pau virou uma cobra. Aleluia! Será que nós acreditamos nisso de verdade? Fica essa pergunta que o Senhor Jesus manda fazer. Lá no castelo daquele faraó, Moisés jogou e virou uma cobra. Porém, aqueles homens que eram espíritas jogaram também e também virou uma cobra. Olha o diabo aparelhado. Olha só o nosso inimigo juntinho com as coisas de Deus, juntinho querendo atrapalhar os projetos e os planos de Deus. Do lado jogou e virou uma cobra. Porém, a cobra que ela estava no cajado de Moisés. Eita glória! Vamos vir mais um pouquinho para frente. Moisés, por que você está clamando a mim? Loucura! É loucura ou não é loucura? Moisés nunca imaginou que aquele mar ia abrir. Por que, Moisés? Você está clamando a mim? Toca com o seu cajado nessas águas. Loucura ou não é loucura? Mais uma loucura. Quando Balaão saiu para amaldiçoar o povo de Israel. Quando Balaão saiu no capítulo 11, a Bíblia diz que aquela mula empacou. É loucura ou não é loucura? Louvado seja Deus. Quem fala que não é loucura, é loucura ou não é loucura? Aquela mula empaca e Balaão começa a chicotear. Chicote. Aquela mula olha para ele. Balaão, é loucura ou não é loucura? Balaão, alguma vez eu agi assim contigo? Olha só o anjo com a espada de fogo para te matar se eu passar. É loucura ou não é loucura o nosso evangelho? Mais um pedacinho para frente. Mais um pedacinho. Josué envia espias a espiar a terra. Aí quando aqueles homens voltam, eles passam um relatório para Josué. De maneira alguma conseguiremos conquistar essa cidade de Jericó, porque os muros são muito altos, e além daqueles muros se encontram gigantes. É loucura ou não é loucura? E é gigante de 4, 5, 6 metros de altura. Por isso veio o dilúvio. E agora eles insistem em existir. É a Bíblia. É a Bíblia. Mais um pouquinho para frente.
Mais um pouquinho para frente, vamos pular bastante, que o relógio ele não ajuda. Esse relógio tem que se converter. Mais um pouquinho para frente. Nós temos agora, vamos lá, uma loucura. João Batista, no deserto, depois de 400 anos que Deus estava em silêncio com a humanidade. Aquele homem comendo gafanhoto e mel silvestre, se vestindo com peles de camelo. Ele gritava bem alto para aqueles soldados romanos, para aquela cidade que vivia revoltados, oprimidos, e os oprimidores cheios de ódio. Naquele ambiente aparece aquele homem gritando: raça de víbora. Raça de víbora. E a cidade inteira está querendo saber quem é aquele homem. É Elias, é Moisés. Chamou a atenção de toda aquela geração. Vamos acelerar. Agora nós temos mais uma loucura. Jesus, essa é a loucura das loucuras. Gigante existe até hoje. Pesquisar gigante, Estados Unidos, alguns países aí, Inglaterra, você vai ver lá homens de 2,5 metros, quase 3 metros, magro, doente. Ainda sobrou um resquício. Mas eu vou falar uma loucura. Uma loucura que é a chave daquela porta estreita. Uma loucura que está cravada no nosso coração e ninguém tira. Essa loucura, nós até morreremos por ela, se for possível, se for necessário. Que loucura é essa? Que ele se desposou de toda a sua majestade, de toda a sua glória, e veio no ventre de uma jovem, e aquela jovem, ela era virgem. Essa loucura ninguém tira dos nossos corações. Ele que criou todas as coisas, visível e invisível. Louvado seja o nome dele. Ele que criou o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança, com as suas próprias mãos. Ele não deu uma ordem, ele não falou haja, ele desceu, ele fez, e agora ele voltou para salvar aquilo que o diabo achou que tinha destruído. A loucura que está cravada no nosso coração. Existem milhões de religião que fala que ele é um anjo, milhões falam que ele foi um profeta. Tem uma religião aí que ela se denomina cristã, uma das maiores do planeta Terra. Eu acredito que muitos aqui devem ter passado ali dentro, que fala que ele é filho de Maria, Maria, mãe de Deus, tirando a eternidade dele, que ele sempre existiu, não pode ter mãe, querendo tirar a divindade dele, que ao mesmo tempo que ele é Deus, ele veio como homem. Eles não conseguem entender o mistério que nós entendemos. Maria era mãe de Jesus, filho do homem. Hebreus capítulo de número 1, Hebreus capítulo de número 2, é claro sobre isso. Claríssimo. Loucura. Mas Senhor, ele já está cheirando mal. Senhor, já tem 4 dias, está fedendo. Louvado seja Deus. E ele falou: se creres, verás a glória de Deus.
glória de Deus. Lázaro, saia para fora. E a Bíblia diz que aquele homem levanta e sai daquela sepultura. E ele diz: agora vocês tiram suas ataduras e dê para ele comida e água. Esse é o Deus que está nesse lugar. Louvado seja o nome dele. É ele que é o nosso Deus. Jesus que está presente onde 2 ou 3 estão reunidos. Glória a Jesus. Outra loucura. É um fantasma. É um fantasma. É um fantasma. É um fantasma. Não, não é um fantasma não. É o nosso mestre. Mestre é o Senhor. É o Senhor. Se for o Senhor, diga que eu vá até o Senhor. E a Bíblia diz que aquele homem andou por sobre as águas. Louvado seja o nome dele. Louvado seja Deus. Aquele que criou a água andou sobre ela. E a sua criação, a sua imagem, a sua semelhança também andou. Também andou. Glória a Jesus. Loucura. Agora, outra loucura. Outra loucura. Por volta da hora 9, houve-se um grande terremoto. A terra toda escureceu. E os mortos daquela cidade ressuscitaram. Aleluia! Todo-Poderoso. E aquele soldado disse: esse daí verdadeiramente é o Filho de Deus. Louvado seja teu nome, Jesus. Louvado seja o nome dele. Aconteceu, está relatado, está escrito, está na palma da nossa mão. O mundo não pode ver, mas nós vemos. O mundo não crê porque não tem o Espírito Santo, mas nós acreditamos porque dentro do nosso coração ele mora. É o mistério de Cristo Jesus dentro de nós, que o apóstolo Paulo falou. É o mistério do templo do Espírito Santo, que somos nós. É o mistério de nós sermos a casa, de nós sermos a morada desse Espírito que pairava sobre a face das águas, desse Espírito que criou todas as coisas da eternidade dentro de mim e dentro de você. 2 Coríntios, o apóstolo Paulo falou que aquela loucura que brilhava no rosto de Moisés como essa lâmpada, como um sol, era uma glória passageira. Tinha que colocar sobre a cabeça dele um véu para não escandalizar aquele povo. O apóstolo Paulo diz que aquela glória, ela era eterna, mas a glória que habita dentro de nós, em nossos corações, essa glória chamada Espírito Santo, ela é eterna. Eterna. Outra loucura. Hebreus capítulo 1, versículo 22. Não são porventura todos eles ministros enviados para proteger e guardar aqueles que hão de herdar a salvação? No contexto dos anjos, quem são esses seres que a Bíblia diz para nós sermos hospitaleiros? Porque muitos receberam anjo dentro da sua casa sem saber. A Bíblia nos ensina que ao redor daquele que o teme, ele os livra do mal, e o anjo do
Senhor está acampado. A Bíblia diz, como eu acabei de falar, que todos eles são ministros enviados para nos guardar. A Bíblia me ensina que ele, quando João viu o anjo e se prostrou, o anjo falou: João, não faças tal, porque eu sou conservo teu. Da mesma forma foi com Josué, quando eles viram o anjo e pensaram em se prostrar, eles falaram: não faça isso, não faças tal, eu sou conservo teu, eu estou contigo nessa guerra. Aonde você está, eu estou do seu lado. Eu fui enviado para estar acampado do seu lado, te guardando dos tiros, te guardando dos acidentes no trânsito, te guardando de assalto, de tentativa de assassinato. Porque você vai herdar a salvação. Outra loucura. Agora nós vamos entrar na loucura do lenço. A loucura do lenço. A loucura do lenço. Está ali em cima daquela mesa ali, alguns pedaços de pano. Todos nós estamos vendo. Parece loucura, mas eu falo para você que é loucura mesmo. Pedro, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Lencinho, diminutivo. Lenço. E lenção? Não. Lençol. O lenço que nós vamos falar agora não é esse que nós... A Bíblia diz que eles levavam até os enfermos e os endemoniados. Nós vamos falar agora de um lenço que não foi levado, mas que ele veio do céu. Aleluia! Atos capítulo de número 10, quando aquele homem chamado Centurião Cornélio, ele estava orando por volta da hora sexta, e agora ele viu a loucura de um homem aceso na sua frente. O homem estava aceso, como se fosse um abajur, como se fosse uma lâmpada. E quando ele olha, aquele homem falou para ele: não temas, Cornélio. Não temas, porque a tua oração tem subido. Deus tem se agradado das tuas esmolas. E ele me enviou aqui na sua casa, no meio dos teus, da tua família. Agora eu vou complementar. Eu vou complementar. Senhor, creio eu que aquele anjo deve ter falado assim: eu até queria falar para você, eu queria te ensinar o caminho, eu queria te ensinar como proceder, como receber Ele, eu queria te ensinar sobre as portas estreitas, sobre as ruas de ouro, eu queria te ensinar, mas não foi me dado essa autoridade. Vai lá na beira da praia, na rua, e manda chamar um certo Simão, por sobrenome Pedro, porque ele tem algo para te falar. Ele é que está com esse poder. Ele é que é o portador do Espírito Santo. Eu sou celestial. Eu sou um ser de outro planeta, não pertenço a esse mundo, sou mensageiro dele. Eu venho aqui, trago a mensagem e volto. Eu sou santo, louvo ele diante do seu trono. Eu ando nas ruas de ouro, mas ele não morreu por mim naquela cruz. Eu não sou batizado com o Espírito Santo. Eu não tenho o poder de procriar. Eu não tenho o poder de louvar Ele diante dos demônios, diante dos homens e diante
diante de todo o mundo espiritual. Mas aquele homem lá chamado Pedro, manda chamar ele. Na sua primeira epístola, capítulo 3, ali, versículo 2 ou 3, capítulo 1, versículo 3, primeira epístola de Pedro. Pedro, ele fala que os profetas de antigamente até tocaram um assunto da salvação, mas a missão deles era pregar a vinda do Messias. Eles até tocaram no assunto, mas não entendia, porque eles estavam falando, o assunto da salvação era para a geração vindoura, e a salvação é essa, está escrita, que os anjos desejam atentar. Os anjos queriam saber, eles queriam sentir o que é ter Jesus no coração. Louvado seja o nome do nosso Deus. E Pedro, orando na laje, louvado seja Deus, ele subiu a orar. No dia seguinte, a visão de Cornélio, por volta da hora sexta, por volta de meio-dia, como de costume dele, ele sobe num terraço, e lá naquele azul, lá das entranhas do céu, a Bíblia diz que agora desce um lenço amarrado pelas quatro pontas, e dentro daquele lenço todos os tipos de animais, de répteis e de aves impuras. E aquela voz: Pedro, mata e come. E Pedro: Senhor, o que o Senhor está fazendo? Senhor, o Senhor sabe que eu não boto nada impuro na minha boca. Eu conheço essa voz. Nazareno, o que tu está arrumando? Ah, Senhor, quando o Senhor aparece, alguma coisa acontece. O que tu quer me dizer, Todo-Poderoso? E aquela visão aparece de novo, e ele repete: de maneira alguma, nunca coloquei coisa impura na minha boca. E aquela voz pela terceira vez: Pedro, por que você está dizendo que é impuro aquilo que eu purifiquei? Como é que você está falando que é impuro aquilo que eu purifiquei? E aquela visão cessou, e Pedro agora desce aquelas escadarias com a sua mente sureta. Louvado seja Deus. E aqueles homens agora enviados de Cornélio chegam naquela porta, e quando eles vão bater na porta, Pedro já recebe, e o Espírito Santo fala para ele: Pedro, não temas em recebê-los, porque eles são enviados meus. Vai com eles, Pedro. Quem falou foi o Espírito Santo de Deus. Vai com ele, Pedro. E Pedro segue viagem com aqueles homens e entra dentro da casa de Cornélio. Quando entra dentro da casa de Cornélio, louvado seja Deus, aquele homem se joga aos pés de Pedro, e Pedro fala: não faças tal, que eu sou um homem igual você. Eu sou um homem igual você. Lembrando que ele era gentil, lembrando que ele não era judeu, não tinha nada a ver com Jesus, não tinha nada a ver com a salvação. E Pedro já profetizou: eu sou homem igual você. Glória a Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele foi enviado para todo o mundo, todas as raças, tribos, línguas e nações. Louvado seja o nome do nosso Deus.
E Pedro começou de João Batista até a ressurreição de Jesus, até o aparecimento de Jesus, pós-ressurreição, até a sua ascensão aos céus. Louvado seja Deus. E aquele homem, quando Pedro acaba de pregar para ele, para a sua casa, a Bíblia diz que o Espírito Santo, louvado seja o nome dele, caiu naquele lugar na vida de cada um, e todos foram cheios do Espírito Santo e começam a falar línguas diferentes, e Pedro fica maravilhado. Verdadeiramente a salvação ela não pertence somente a nós judeus, mas a todos aqueles a quem o Senhor oh glória, dentro daquele lenço que veio do céu, como se fosse a palma da mão de Deus. Aqui o lenço aqui, a palma da mão de Deus. Aqueles animais impuros, aquelas aves impuras, aqueles répteis impuros, a loucura do Evangelho. Eu olhando para aquela visão de Pedro, eu na loucura da palavra, eu me vejo lá dentro. Eu me vejo dentro daquele cesto e falando: Pedro, socorro, Pedro, não hesite em contender com ele, porque eu estou sofrendo nesse mundo na mão do diabo. Eu não aguento mais droga, eu não aguento mais prostituição, eu não aguento mais bebida. Pedro, vai na casa de Cornélio, o Espírito Santo derramar sobre todo. Aleluia. É a loucura. É a loucura. Glória a Jesus. Loucura. Mestre, qual o sinal será da sua vinda? Aí Jesus, vai ver esse tempo? Esse povo, essa cidade não ficará pé na sua terra. Esse povo vai ser disperso para os 4 cantos do planeta. Tudo que você está vendo vai ser destruído. Mas fiquem sabendo que quando vocês verem a figueira florescer, quando vocês verem esse povo voltar, fiquem sabendo, não vai passar essa geração. Não vai passar essa geração sem que eles vejam o Filho do Homem vindo nas nuvens. Louvado seja o Todo-Poderoso. Jesus, Ele nos deixou. Louvado seja Deus. Ele nos deixou claríssimo o sinal da sua vinda. Ele vai voltar. E Ele vai voltar assim que a nação de Israel voltar para aquela terra. Sabemos que aquela nação ficou espalhada pelo planeta por mais de 2000 anos. Sabemos que aquela nação, por quase 2000 anos, sabemos que aquela nação ela voltou. Ela voltou em 1940. Em 1940. Cheguei em casa, vamos pesquisar. Em 1948 acabou a Segunda Guerra Mundial. A Organização das Nações Unidas recém-criada. Agora eles entenderam, depois daquele massacre de milhões e milhões de judeus nas mãos de Hitler, o planeta Terra se sensibilizou. Olha só como é que o nosso Deus é. Tremendo final de guerra. E o planeta consegue se sensibilizar com o massacre. E eles agora, através de votação, devolveram a terra para o povo judeu. Todo mundo, todo homem de Deus, em todos os continentes do planeta,
sabe, afirma veementemente que foi a profecia da vinda do Senhor Jesus. Não vai passar essa geração a partir do ano de 48. Será na nossa geração. Louvado seja Deus. E hoje nós olhando por os acontecimentos no planeta, nós agora entraremos num avião aqui em Cachoeiro. Se você quiser ir comigo, vambora. Vambora, não precisa de passaporte, precisa de dinheiro, não precisa de mala, trocar roupa não, só fecha teus olhos e tenha fé, porque aqui nós somos espirituais. Louvado seja o Todo-Poderoso. Aqui nós falamos de coisas que vai além do que nós podemos enxergar. Agora nós entraremos dentro de um avião, tem que ser lá no Rio de Janeiro, no Santos Dumont, porque eu acho que aqui não tem aeroporto internacional. A gente entra agora dentro daquele ônibusão, daquele aviãozão, e vamos fazer uma baldeação na Europa, qualquer país na Europa. Agora vamos prosseguir viagem rumo Tel Aviv, e vai decolar de novo, e agora a gente pousa em Tel Aviv, e quando chegar naquele lugar, vai aparecer vários veículos, turista, tradutor, intérprete, e eu quero ir para a cidade velha de Jerusalém, eu quero conhecer o museu do templo, eu quero ver as novilhas vermelhas, que já está no curral, que vai ser as novilhas que vai ser oferecida em purificação do templo do sacerdote e de toda a nação de Israel. Eu quero ver essas ovelhas. Anota aí, chegar em casa, pesquisa. Ovelhas essas super protegidas, tá? Vários domos de ferro em volta dela. Pode cair míssil em qualquer lugar em Israel, menos nesse curral, porque essas ovelhas só aparecem pelo poder de Deus. Não é em qualquer lugar no globo terrestre que você vai achar um boi da cor de um desse tapete aqui. Olha o boi aqui, olha o couro do boi no chão. Presta atenção. Portanto, na doutrina do arrebatamento, 2 Tessalonicenses, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Essa é a palavra de consolação. A qualquer momento nós estamos partindo. Olha o couro do boi aí no chão. Glória a Jesus. Onde que eu vou achar um boi desse? Está lá. Está lá no curral. Louvado seja o Todo-Poderoso. Eu vou resumir porque a hora está acabando. Mas se você vê bem os 7 castiçais de ouro que João viu em Apocalipse, está na praça de Jerusalém. Deus é tremendo, Ele mandou botar na praça, bota na praça. Os 7 castiçais dourados, bota na praça, para o planeta Terra ver. Bota no meio da praça. Glória a Jesus. Tessalonicense, aquela igreja estava apavorada. Paulo, você está na terra. Creio eu que eles escreveram assim. Antigamente se comunicava por epístolas, por carta. Se fosse hoje era um telefonema, um zap, um e-mail. Tem que achar Paulo. Mas antigamente era por tinta e pena de caneta num pergaminho. Paulo, você está na terra. Se você estiver na terra, nos responda. Porque nós aqui estamos entendendo que o arrebatamento já aconteceu e nós ficamos para a tribulação. E o apóstolo Paulo agora responde. Apóstolo Paulo responde a aflição daquela igreja. Não fiquem perturbados, não. Quer por epístola, por palavra, por espírito, como se fosse até mesmo de nós, de que o dia de Cristo estivesse já perto. Não será assim, sem que antes apareça, se manifeste em pessoa, o homem do pecado, filho da perdição,
sedição, iníquo. O anticristo, ele tem que aparecer. Ele vai entrar no trono, no templo de Deus, sentar no trono de Deus, dizendo que ele é o próprio Deus. Vai querer toda a adoração voltada para ele. Louvado seja o Todo-Poderoso. Mas tem um que não vai permitir que ele seja revelado até que do meio seja tirado. Tessalonicenses, 4 capítulos, tanto o primeiro como o segundo, uma mão para ler. Tem um que impede que ele se revele para o mundo até que do meio seja tirado. Ou seja, quando for arrancado, aí ele vai gritar para o mundo inteiro: eu sou Jesus, eu sou Deus, louvado seja o Todo-Poderoso. E sabemos que a Bíblia fala que ele tem que entrar no templo de Deus. E o templo de Salomão, que é o templo de Deus, nessa palavra, nessa profecia, hoje se encontra o Domus da Rocha, aquele templo muçulmano, lá no centro de Israel, no Monte Moriá, está aquele templo com aquela cúpula dourada, aquela abominação. É como se pegasse uma imagem de São Jorge e colocasse aqui. A mesma coisa. Você olha uma imagem qualquer, Iemanjá, São Jorge, Zé Pilintra, e bota aqui. É aquele templo, naquela cidade santa, a cidade que Deus preparou, escolheu, se encontra no centro do planeta Terra. Aquela cidade é uma cidade que Deus preparou para aquele povo. O templo de Satanás, no lugar onde estava o templo de Deus, muçulmano. Agora deu para ter uma ideia do motivo, do porquê dessa guerra de Israel com o Irã. Porque o Irã que é o dono daquele tempo. O Irã, eles é que são a nação muçulmana que domina toda a religião muçulmana em todo o planeta Terra. O líder deles, aquele tal de Ali Khamenei, eles já mataram mais de 50 metros de profundidade da Terra. Por que aquela guerra? Por causa de enriquecimento nuclear. Se o Irã quisesse bomba nuclear, a China mandava por debaixo do tapete, a Coreia do Norte mandava por debaixo do tapete, a Rússia mandava por debaixo do tapete. Segura essa bomba nuclear aí. Eles lá pensam que nos engana, mas nós somos espirituais, nós sabemos que aquilo ali é uma guerra espiritual. Quando você chegar em casa, você entra na biografia de Benjamin Netanyahu. Quem é aquele homem? Qual foi as profecias que a mãe dele recebeu quando ele estava na barriga da mãe dele? Entra na biografia desse Leão XIV, desse Papa, a história da vida daquele homem. Na biografia desse presidente dos Estados Unidos, na biografia de Elon Musk, entra na biografia desse homem. Nós estamos falando do ministério do anticristo. Aleluia, Todo-Poderoso. O Senhor nos chama para pregar a verdade. E a tua verdade está sendo pregada. Eu estou acabando, pastor. E a tua verdade está sendo pregada nesse lugar. Pesquisa sobre o assunto. Creio que todos aqui estão informados. Para terminar, não existe, nós começamos, por isso que eu comecei botando um louvor. Será que foi um disco voador? Por isso que eu comecei falando sobre a loucura que é. Não, nem falei do peixe que engoliu aquele homem. Outra loucura. Eu comecei, agora nós vamos falar de uma loucura que está acontecendo diante do meu bigode. Está acontecendo diante do meu bigode. Você liga a tua televisão, não tem outro assunto. Não tem outro assunto. Mais um OVNI apareceu na Bahia. Apareceu um OVNI no Paraná. Os Estados Unidos agora chamou todos os líderes religiosos do planeta para uma reunião na Casa Branca para tratar de assunto que vai mexer com o mundo cristão. Aleluia! Nós temos revelações de vidas alienígenas. Nós temos como provar, cientista, piloto de caça, estudiosos,
doutores renomados que não mente. Nós temos gravação, nós temos vídeo, e vem aqui nesse hangar, olha lá, olha aqui dentro dessa sala, deitado nessa maca. Está acontecendo, é fato. É fato. Parece piada, parece a mula falando, parece gigante andando na terra, não parece um homem 4 dias morto, levantou podre, não parece loucura você falar de discos voadores, mas quem está falando isso é a primeira potência mundial, bélica e econômica e nuclear, o imperador do mundo, não tem jeito, ele é o imperador do planeta, ele já assinou, existe e ponto final. Quem vai dizer que não? Eu? Você quer dizer o que com isso? Quero dizer, vai entregar o microfone, que falar que foi disco voador que levou aquele povo o Leão XIV na sacada do Vaticano, a Praça São Pedro lotada de representantes de todo o planeta Terra, Itália, França, Brasil, tá lá, representantes de todo mundo. Agora sai esse Papa Leão XIV para dar a satisfação do que aconteceu. Vocês já devem ter ouvido falar que esse povo que foi abduzido no nosso meio é aquele povo rebelde que através de Lutero se rebelou conosco e saiu dizendo que Maria não é mãe de Deus, dizendo que vela é idolatria, dizendo que não existe purgatório, dizendo que o batismo de bebê é antibíblico, aquele povo que expulsava demônio, falava em língua, aquele povo, eles foram abduzidos por esses seres, nossos irmãos galaxial, para passar por doutrinas interestelares. Agora, aquele tal de Leão XIV, agora ele chama, vem cá, eu sou Vicarius Dei, representante de Jesus nessa terra, e estou passando o cajado para o próprio Jesus. Ele está no nosso meio. Seja bem-vindo, mestre. E ele pega o cajado. Quem é que pega o cajado? Vou terminar em nome de Jesus. Deus está falando com a igreja. Quem pega o cajado da mão do Leão XIV? Aquele fundador do Ministério da Paz de Abraão, que foi falado pelo presbítero, quando disseres a paz e segurança, então virá repentina destruição. Aquele que criou em 2020 o Instituto da Paz de Abraão, ele, todo o planeta Terra sabe, todo o nome de Deus em todos os continentes do mundo sabe que o anticristo está voando sobre nossa cabeça. Um avião movido a energia nuclear, um dos homens mais ricos do planeta Terra. Pesquisa, o anticristo está no nosso meio. Para terminar, para falar que foi o disco voador que levou aquele povo barulhento, é mole. É mole. Eu quero ver qual vai ser a desculpa que eles vão dar quando os coveiros entrar para trabalhar no cemitério, e quando chegar naquele lugar, olhar aquele chão todo esburacado, olhar aquelas gavetas todo revirada, e ele ir na delegacia da parte, aqueles defuntos sumiram, seu delegado, aqueles ossinhos que estavam na gaveta sumiu tudo. O que é que eles vão dizer que hoje? Que os discos voadores também levou? Qual vai ser o argumento? Nós estamos partindo desse mundo. Se você chegar em casa e deitar para dormir, e quando você abrir o seu olho, olha o chão dourado, e você abrir o seu olho, você vê seu corpo aceso naquele chão dourado como um espelho, e sobre a sua cabeça uma coroa maravilhosa. Não se assusta, você foi arrebatado.
resolveu sair